Ei, você mesmo. Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial, principalmente aos olhos do nosso Pai. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu cabelo, a cor de sua pele e o tamanho do pé. Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga, bem assim como é. O seu cabelo, a cor de sua pele, o tamanho do pé. Altura, peso, medidas, braço, perna e barriga, bem assim como é. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é, insubstituível. Você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido se ele for uma gozação, mas será atendido se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha. A cor dos seus olhos ele não ensaiou, tudo fez de primeira. O seu nariz, boca, sobrancelha, queixo, testa e orelha. A cor dos seus olhos ele não ensaiou, tudo fez de primeira. Você foi criado, foi separado pra servir a Deus do jeito que você é, insubstituível. Você é incrível, só precisa ter fé. Por isso um apelido não será ouvido se ele for uma gozação, mas será atendido se for um carinho do seu coração. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Diferente de mim, você é especial. 4, 3, 2, 1. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. E hoje a gente vai falar de um profeta. Quem aqui já ouviu falar do profeta Samuel? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar dele? Tio Nicolas, eu nunca ouvi falar do profeta Samuel. Quem nunca ouviu? Levanta a mão assim. Ah, então presta bastante atenção, porque... Presta bastante atenção, porque a gente vai falar dele hoje. Amém? E não tem melhor maneira de falar dele do que com um desenho. Quem gosta de desenho? Então eu vou pedir para o tio Vini colocar um vídeo falando da história do profeta Samuel. Aonde ele nasceu? Quem é o profeta Samuel? É o que a gente vai assistir no vídeo. Então, tio Vini, pode colocar o vídeo aí para eles. Há muito tempo, Israel era um povo que não tinha um rei. Eles eram governados por juízes,
que eram líderes escolhidos por Deus para libertar os israelitas dos seus inimigos. Foi nessa época que viveu uma mulher especial chamada Ana. Ela era casada com seu marido Eucana, que a amava muito. O sonho de Ana era ter um bebê, mas ela não podia, pois era estéril, ou seja, seu corpo não era capaz de gerar filhos. E essa situação a fazia sofrer muito. Ela orava a Deus pedindo um filho. Em sua oração, Ana prometia que se Deus lhe desse um bebê, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Um dia, Ana foi ao templo e orou com tanta intensidade que Eli, o sacerdote que cuidava do templo, pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou: "Não bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, meu senhor. Estou angustiada e abri meu coração para Deus em oração." Então o sacerdote Eli disse: "Vá em paz e que o Deus de Israel atenda o seu pedido." Deus ouviu a oração de Ana e antes mesmo do final daquele ano, ela engravidou e teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois disse: "Eu o pedi ao Senhor." Ana e seu marido ficaram muito felizes com a chegada do bebê e cuidaram dele com muito carinho. Mas Ana não se esqueceu da promessa que havia feito a Deus em sua oração. E por isso, assim que Samuel cresceu um pouquinho, ela o levou para morar com o sacerdote Eli, que cuidava do templo. Ana disse ao sacerdote: "Eu sou aquela mulher que o Senhor viu orando aqui no templo algum tempo atrás. Eu orava por esta criança e o Senhor concedeu a mim. Agora eu o estou dedicando a Deus por toda a vida." Depois disso, Ana voltou para sua casa. Samuel ficou com Eli e o ajudava em tudo que ele precisava. Ele também aprendia sobre Deus e como adorá-lo. Samuel era um menino obediente e bondoso, e Deus gostava muito dele. Todos os anos, Ana ia ao templo para adorar a Deus e visitar Samuel. Eli a abençoou, dizendo: "Querida Ana, que o Senhor lhe dê outros filhos por você ter dedicado o menino Samuel para servir no templo." E Deus concedeu a Ana mais 5 filhos. Enquanto isso, Samuel continuava crescendo na presença do Senhor. Eli cuidava do menino junto com seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Mas os filhos de Eli eram desobedientes e não seguiam os ensinamentos dados por seu pai. Uma noite, quando Samuel já estava dormindo, ouviu uma voz chamando pelo seu nome: "Samuel, Samuel." Ele pensou que era Eli e foi até o quarto dele e perguntou: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Mas Eli respondeu: "Eu não chamei você, volte para a sua cama." Samuel voltou, mas a voz o chamou novamente: "Samuel, Samuel." E Samuel foi de novo até Eli, mas ele disse que não era ele quem estava chamando. Isso aconteceu mais uma vez. Então Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel e disse: "Volte para a sua cama. E se você ouvir a voz outra vez, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando.'" Samuel respondeu como o sacerdote Eli tinha ensinado, e Deus começou a falar com ele. Deus disse que ele tinha uma mensagem muito importante para Samuel. Era uma mensagem sobre a desobediência dos filhos de Eli. E essa foi a primeira de muitas vezes em que Deus falou com Samuel. Depois disso, Samuel cresceu e se tornou um grande profeta de Deus. Um profeta é alguém que recebe mensagens de Deus e anuncia essa mensagem para outras pessoas. Samuel foi um homem que obedeceu e serviu a Deus desde pequeno. Ele foi um exemplo de fé, coragem e amor. E nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa que se disponha a ouvir e seguir a sua voz. Você sabia que da mesma forma que Deus falou com Samuel quando ele era apenas um menino, ele também pode falar com você? Isso mesmo! Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. Ele é o nosso melhor amigo e deseja se comunicar conosco. Para ouvir a voz de Deus, é importante ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e buscar a sua presença através da oração. Assim, aprendemos a reconhecer e obedecer a voz de Deus. E essa foi a incrível história do profeta Samuel.
Para conferir todos os detalhes, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, capítulos de 1 a 3. E até a nossa próxima super aventura! Amém. Vamos aplaudir? Gente, a história do profeta Samuel, ela é muito bonita. Porque o que ela fala? Ela fala que, olha aqui, ó, a mãe do Samuel não podia ter filho. E ela queria muito ter filho. E ela orou a Deus e falou, Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai ser seu. E aí Deus ouviu a voz dela e falou, tá bom, então eu vou te dar um filho. Aí quando ele cresceu, a Ana entregou o Samuel lá para o profeta Eli. E falou, olha, ele é do Senhor. E aí o Samuel começou a crescer. E quando ele começou a crescer, ele começou a ficar da idade de vocês, assim. Até que um dia, ele estava dormindo. Era noite, ele estava lá. E ele ouviu uma voz falando, Samuel. Aí ele olhou assim, falou, nossa, o profeta Eli está me chamando. Espera aí que eu vou lá. Ele foi lá no profeta Eli, falou, profeta, o senhor me chamou? Aí o profeta falou, não foi eu que te chamei. Pode voltar a dormir. Aí o Samuel foi lá, voltou para a cama e dormiu. E aí de novo, Samuel. Aí ele, oxe, eu estou ouvindo de novo? Espera aí, eu acho que é o profeta Eli, deixa eu ir lá. Quando ele foi lá, o profeta falou, não, mas eu não estou te chamando, pode voltar a dormir. Lá foi de novo Samuel e dormiu. E aí de novo ele ouviu, Samuel. Aí ele falou, não é possível, tem alguém me chamando. Eu vou lá de novo. E ele foi de novo. E aí ele falou, o profeta Eli, o senhor está me chamando? Aí o profeta falou, não, mas sabe quem eu acho que está te chamando? Deus. Então, quando você ouvir de novo, fala assim, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Aí o Samuel falou, então tá bom. Ele foi lá, voltou para a cama e dormiu. E aí ele ouviu de novo, Samuel. Quando ele ouviu, ele falou, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí Deus contou uma coisa para ele. Ele falou, Samuel, os filhos do profeta Eli são desobedientes. Tem criança desobediente aqui? Então tá bom. E aí Deus falou, Samuel, você vai lá no profeta Eli e vai falar que os filhos dele estão sendo desobedientes. Então, o que a gente aprende com essa história? Que a gente não pode ser desobediente e que nós podemos ouvir a voz de Deus. O Nicolas, ele já é grande, ele pode ouvir a Deus. Mas isso não significa que você, que é criança, não pode ouvir. Passa aí, Vini. Vamos ver o que tem nessa história aí. Aí, o Samuel, ele cresceu. Ele ficou grande, assim, do meu tamanho. E aí, ele virou profeta. E quando ele virou profeta, o povo de Israel chegou lá nele e falou, ô Samuel, a gente quer um rei. Porque a gente não tem rei. O nosso povo é o único que não tem. E aí, o Samuel ficou muito triste, porque ele falou, nossa, Deus, eles não estão confiando em você, pai? E aí Deus falou, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Então eu vou dar um rei para eles, mas avisa que não vai ser bom. Aí lá foi o Samuel falar com o povo. Passa aí, Vini. O Samuel, ele chegou lá no povo e falou, gente, é o seguinte, Deus ele vai dar um rei, mas não vai ser bom, porque o rei ele vai precisar de castelo, ele vai precisar de soldado, e isso custa dinheiro, e vocês vão ter que pagar. E aí, sabe o que o povo falou? Não, a gente quer um rei. E aí, Deus falou, tá bom, então eu vou dar um rei para vocês. E quem foi o rei que Deus escolheu? Coloca aí, Vini. Saul. Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel.
E quando Deus escolheu Saul, Saul era um homem muito bom. Mas, conforme foi passando o tempo, o Saul foi ficando um rei meio ruim. Ele parou de ouvir a Deus. Ele parou de falar com Deus. Ele parou de obedecer a Deus. Quem aqui obedece a Deus? Deixa eu ver. Sério? Ah, eu também quero obedecer a Deus. Só que Saul, ele não obedecia. E muita coisa ruim aconteceu com ele e com o povo. Passa aí, Vini. Tá bom, Nicolas. Eu já entendi sobre a história de Samuel e eu já entendi sobre a história de Saul. Mas agora fica a pergunta: como ouvir a Deus? Será que Deus ele fala com a gente? Como que ele fala? Como que a gente pode ouvir a Deus? Pelo silêncio, muito bem. Tem uma outra coisa que Deus fala muito com a gente. Qual é, Vini? Passa aí, Vini. Ó, é o que, gente? Cadê a Bíblia de vocês? Ah, que bonito! Gente, não há lugar melhor para Deus falar com a gente do que a Bíblia. Ele escreveu uma Bíblia inteira para falar com você, então é importante que você leia. Ah, tio Nicolas, mas eu não sei ler. Então pede para um tio ler, pede para o seu pai, pede para sua mãe, para alguém que saiba ler a Bíblia, para você ouvir a Deus. Porque Deus, ele quer falar com você. E uma maneira que ele encontrou para falar com você é pela Bíblia. O que mais, Vini? Coloca aí. Olha só, gente. Em qual lugar Deus fala com a gente? Sim, a gente ora, mas Deus, ele fala com a gente pela mente. Quando a gente está orando, Deus, ele vai responder a gente aqui, ó. Aqui na nossa mente. Só que para ele falar na nossa mente, a gente tem que estar bem quietinho. Faz assim para o seu amigo, ó. A única forma de Deus falar com a gente, na nossa mente, é quando a gente está quieto, quando a gente está calmo, quando a gente se prepara para ouvir a voz de Deus. Quem aqui quer ouvir a Deus? Sério? Tudo isso? E se eu te falar que Deus, ele quer falar hoje com você? Você ia ficar feliz? Então passa aí, Vini. Olha só. Vamos todo mundo agora ficar em silêncio, porque nós vamos ouvir a Deus. Não tem como Deus falar com a gente se a gente está olhando para o amigo, se a gente está conversando, a gente tem que estar bem quietinho em silêncio, para ouvir o que ele tem para falar. Amém? Então respira fundo assim, ó. Respira fundo. Se prepara. Passa aí, Vini. Agora, eu vou pedir para que os tios unjam a mão das crianças. Você vai ficar com a mão assim, olha. E o tio, ele vai passar ungindo a sua mão. O óleo ungido, ele é muito forte. Ele tem o poder de curar, ele tem o poder de abençoar. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar o óleo ungido na sua mão. E quando o tio passar o óleo ungido na sua mão, você vai colocar na orelha. Para quê, Nicolas? Para a gente ungir as orelhas. Você vai colocar nas duas assim. E a gente vai ungir as duas orelhas. Amém? Então todo mundo fica assim, olha. Porque o tio vai pegar o olhinho e ele vai passando na sua mão. Quando você estiver passando o óleo na sua orelha, você vai estar consagrando ela, vai estar separando ela para ouvir a voz de Deus. Então, você que já passou o olhinho, coloca a mão no coração. E você que não passou ainda, fica assim, olha, para o tio saber que você ainda não passou o óleo. Então, passa o olhinho na orelha. Passou o olhinho, põe a mão no coração. Então, põe a mão assim no coração.
Ah, tio Nicolas, ainda não passei o olhinho. Então fica com a mão assim. Amém? Enquanto isso, vai respirando fundo. Vai ficando calmo, sem barulho, porque Deus, ele não vai falar com você se tiver barulho, né? Então fica bem quietinho, com a mão no coração, você que já passou. Amém? Todo mundo já foi ungido? Quem não foi ungido? Levanta a mão. Quem não foi ungido? Já foi? Já foi. Olha, só ali no fundo ainda que está faltando. Amém. Agora que todo mundo está ungido, todo mundo já ungiu a orelha, né? Todo mundo já colocou. Agora, a gente vai repetir o que o Samuel falou. Amém? A gente vai falar assim, olha, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. No 3. 1, 2, 3. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. De novo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Agora, sabe o que você falou para Deus? Deus, fala comigo, porque eu vou te ouvir. E como é que a gente vai ouvir a Deus? Você vai ficar à vontade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me ajoelhar. Se você quiser se ajoelhar para ouvir a Deus, pode se ajoelhar no seu lugar, fecha seu olho. Vini, coloca aquela música lá, Soaking. Porque agora a gente vai ficar quietinho, porque Deus, ele vai falar em nossos corações. Bem quietinho. Eu vou ajoelhar, vou fechar o meu olho para Deus falar comigo agora nesse momento. Você já ungiu a sua orelha, você já consagrou ela a Deus. E agora Deus ele vai falar com você. Pode aumentar, Vini, que a gente vai fechar os nossos olhos e vai ouvir a Deus em silêncio. Tios, fica de olho aí. Pode aumentar, Vini.
Amém. Amém. Glória a Deus. Você que terminou de orar, pode sentar de novo. Crianças, quando vocês quiserem ouvir a Deus, faz isso. Fica quietinho, fica em silêncio e Ele vai falar com você. Quando o tio Nicolas estava aqui e ele estava quietinho, orando, Deus mostrou para o tio Nicolas muitos anjos aqui ao nosso redor. E Deus, Ele faz isso com a gente. Ele quer falar com cada um de nós. Quem aqui ouviu a Deus? Amém. Amém. Criança, eu fico muito feliz. E assim, ore mais a Deus. A oração, ela é uma conversa. Não tem um jeito certo de errar ou um jeito errado. É só você sentar assim, olha, e falar: Deus, fala comigo, Pai. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. E aí você fica bem quietinho. E aí você escuta a voz de Deus. Quando Deus está falando com você. Então, crianças, agora eu queria orar por vocês, né? Então eu vou pedir para o tio Vini colocar um louvor, porque nós amamos vocês. Eu, o tio Nicolas, toda a nossa equipe, olha para os tios, olha para eles. Todos nós te amamos. Nós queremos o bem de vocês e nós oramos muito por vocês. E nós agora vamos entrar em um momento de adoração a Deus. É um momento que a gente começa a falar: Jesus, como o Senhor é lindo. Jesus, obrigado por ter falado comigo. Jesus, fala mais comigo. Jesus, eu quero ouvir mais a sua voz. É para isso que nós, tios, vamos estar orando por cada um de vocês. Enquanto toco o louvor, Vini, pode colocar. E equipe, quem sentir de orar por uma criança, fique à vontade. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Crianças, fechem seus olhos. Coloque as suas mãos no coração. Quem não consegue fechar o olho, coloca a mão assim, olha. Coloca a mão no olho assim. E um tio vai estar orando por você. Caso você queira uma oração, pode pedir para eles. Fica com a mão levantada assim. Você que quer que algum tio ore por você. E um tio vai até você e vai orar por você. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Para ensinar vocês. E Jesus, Ele tem algo grande para cada um. Ele tem um propósito para você. Eu não sei como é a sua casa. Eu não sei como é a sua vida. Mas Jesus sabe. E Ele te ama muito. Então você que quer uma oração. Você que quer que algum tio ore por você. Fala para ele o que está te incomodando. O que está acontecendo. Pode falar. Ele vai estar orando pela sua vida. Deus vai te abençoar, Ele vai te proteger. Ele vai te guardar de todo o mal. Em nome de Jesus. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. Amém, Deus. Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço nesse momento por cada um que está aqui, Pai. Por cada um dessa equipe, meu Deus, que tem se gastado, Pai, em prol do Teu reino, em prol da Tua obra, Pai. Por essas crianças, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada uma dessas crianças, meu Pai. Que no nome de Jesus elas venham ouvir a Tua voz da mesma maneira
que Samuel ouviu quando ele era pequeno. Pai, eles querem te ouvir. Pai, eles querem te sentir. Eles querem sentir a tua presença, Deus. Eles são as suas crianças, eles são seus pequeninos, Pai. Ó Deus, entra na casa deles, entra na vida deles, Pai. Ajude, meu Deus, essa família, que não venha faltar nada, Pai, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar uma roupa para usar, meu Pai, que não venha faltar amor, que não venha faltar paz, meu Deus, no coração de cada um deles, Pai. Eu oro por essa paz, Deus, essa paz que excede todo entendimento, Deus, que no nome de Jesus eles venham sentir isso, toda raiva, toda tristeza, vai embora agora no nome de Jesus. Todo espírito maligno bate em retirada. Elas são as suas crianças. Eles são teus filhos, Pai. E que no nome de Jesus, meu Deus, o Senhor continue nos capacitando para ajudar cada uma dessas crianças, meu Deus. Nós agradecemos por esse privilégio de fazer parte disso, de contribuir com esse ministério, Pai, que é o ministério infantil. É com muito amor e com muita alegria que estamos aqui, Pai. E nós agradecemos por cada uma delas, meu Pai. Que no nome de Jesus, nada venha tirar elas dos caminhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, cubra eles com a tua proteção, Pai. Leve-os em paz e segurança em nome de Jesus. Que toda adoração, Pai, toda glória seja dada ao Senhor. Você que já recebeu uma oração, feche seus olhos, agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Você hoje almoçou, você hoje tem uma roupa para usar, agradeça por isso. Agradeça, porque Jesus, Ele morreu para que você tenha uma vida com Deus. Feche seus olhos. Você ainda que não recebeu a oração, levante sua mão. Um tio vai orar pela sua vida. Nós amamos vocês e nós estamos aqui para isso, para ministrar em vocês. E não somos nós, é Deus, através de nós. Que Deus, Ele continue abençoando cada criança aqui no nome de Jesus. Que todo o plano de Satanás caia por terra, porque elas são as crianças do Pai. Elas são separadas. Crianças, vocês são separadas. Deus, Ele ama você. Você é filho de Deus. E qualquer ajuda que você precisar, qualquer problema que você tiver, cada tio está aqui para orar por você, para te ajudar e para que através de nós, Deus te abençoar. Pai, eu agradeço, Deus, por esse momento de oração. Eu agradeço por cada tio, por cada um da equipe, por cada pai, por cada responsável que trouxe essa criança até aqui. Deus, eu agradeço pelo Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor?